Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora no livro 4, estamos estudando o ano de 1530, o item 42 do nosso material didático, Melanchthon. Está na página 81 do nosso livro. Bom, Felipe Melanchthon, para vocês poderem contextualizar quem era um aluno de Lutero, ok? Estamos vendo que já se passaram 13 anos daquele protesto inicial de Lutero. Em 1517, ele acabou sendo excluído da Igreja Católica, cortado em 1521. Então, nesse sentido, praticamente a reforma tem 9 anos, se for considerar de 1521. E Melanchthon, então, ele era um discípulo de Lutero. Infelizmente, Melanchthon, que tinha um lado assim tão bonito, ele era tão inteligente, ele foi um dos homens mais inteligentes desse período, escreveu obras de astronomia, filosofia, psicologia, né? Escreveu obras sobre diversos temas, era um dos mais respeitados, o mais respeitado de todos era o mestre deles, né? Erasmo de Roterdã, mas talvez dos discípulos, Melanchthon, até por ser um cientista mesmo, né, ter escrito muitas obras, ele era o mais respeitado. Mas, infelizmente, ele seguiu aquele mesmo padrão da teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona e Lutero, né? Então, ele entra para a história também com esse mau exemplo. Bom, eu coloquei aí um texto de um historiador do site Veritatis, que ele diz: Melanchthon, o teólogo da reforma luterana, aceitou ser o presidente da Inquisição protestante que perseguiu os anabatistas. Né? Então veja esse caso. Né? Os protestantes, nós vemos que eles já vêm nessa Inquisição contra os anabatistas. Okay? Desde 1519, Zwinglio já estava perseguindo. Okay? E ele agora, já ali em 1530, ele aceita dirigir a Inquisição. Você, para dirigir a Inquisição, não era, vamos dizer, uma pessoa comum, não, porque você vê pessoas sendo torturadas, tendo a língua arrancada, tendo o corpo queimado, tendo o corpo esticado, e às vezes depois ainda joga na fogueira. Eu penso que isso não é um trabalho para uma pessoa normal, não. É um trabalho, infelizmente, que não é para ser humano, né? Mas eles faziam. E prossegue. Como justificativa, disse: por que precisamos ter mais piedade com essas pessoas do que Deus? Disse Melanchthon, convencido de que os anabatistas arderiam no fogo do inferno. A Inquisição luterana foi implantada com sede na Saxônia, com Melanchthon como presidente. No final de 1530, apresentou um documento em que defendia o direito de repressão à espada contra os anabatistas. E Lutero acrescentou de próprio punho uma nota em que dizia: isto é de meu agrado. Ou seja, só a história estranha e violenta desses homens, que são considerados por alguns como referências do cristianismo, né? Essas histórias me convencem de que eles não são referência do cristianismo, eles são referência de um poder político religioso, que nesse período aqui estavam chamando de protestantes, okay? Mas que é um segmento da Igreja Católica, porque eles fazem a mesma coisa. Ele defende que deve usar a espada contra os anabatistas. Lembre-se, os anabatistas são pessoas que eles não pegavam em armas para se defender. Eles estavam fugindo pela Europa. Okay? E quando eles eram caçados, eles não pegavam em armas para matar os seus caçadores. Então, nós temos história de anabatista que ele voltou para ajudar a vida de pessoas que queriam lhe matar. Depois nós vamos ver a história dele. Bom, e um outro historiador diz: até mesmo Melanchthon, conhecido pela moderação, escreveu uma carta ao amigo Friedrich Mykonos, que ficou transtornado com a execução de 6 anabatistas, argumentando que os anabatistas são anjos do demônio
e devem ser tratados com a máxima severidade, não importa o quão inocente possam parecer. Ou seja, esse ensino já vinha há mais de 1000 anos, né? Desde Agostinho de Hipona, há cerca de 1100 anos que vinha esse ensino de que os anabatistas eram uma seita e que eles deveriam ser perseguidos. Na época, Agostinho de Hipona falou até pelo exército romano, tá bom? E agora, os protestantes, eles estão com um exército civil. Os governos da Europa que estão adotando o protestantismo, eles estão recebendo essa instrução de Lutero, de Zwingli e de Melanchthon. Melanchthon, como eu disse, era talvez o grande intelectual desse período, fora o mestre deles, que era Erasmo de Roterdã, né? Bom, tirei um outro trecho também interessante, olha só, de um historiador comunista, em que ele escreve um livro chamado Comunalismo, está lá na bibliografia para vocês verem, quem Rex Roth, e nesse livro dele ele procura grupos camponeses na história que viviam tendo as coisas tudo em comum, e ele encontra muitos casos de anabatista que realmente os anabatistas, como viviam no campo, diz a história que eles faziam isso, eles tinham tudo em comum, eles tinham que plantar e comer ali. Então ele cita alguns casos de anabatistas, né? Então esse aqui é um historiador comunista citando casos de anabatistas, e quando ele encontra, esse historiador comunista, quando ele encontra escritos protestantes, histórias, né, de protestantes matando anabatista, ele simplesmente não consegue entender como isso podia acontecer, né, entre os cristãos, no entender dele. Mas ele também comenta sobre esse Melanchthon. Vejam o que ele diz. Melanchthon, o intelectual que se uniu a Lutero, argumentou que a oposição deles ao batismo de bebês iria produzir uma sociedade pagã. Incitou nobres a prendê-los e persegui-los. Alguns anabatistas foram presos e assassinados, mas suas mortes lhes deram áurea de martírio, angariando mais seguidores ao anabatismo. Então os protestantes, no máximo também que eles faziam era contar que eles executaram, né? Dizendo esses grupos que seriam filhos do demônio, anjos do demônio, como esse protestante falou, né? Ok? Mas esse historiador comunista, sem tomar partido, ele diz que cada martírio de anabatista fazia com que aquele segmento crescesse ainda mais. Ou seja, nós estamos vendo acontecer nos dias da Reforma o mesmo que acontecia nos dias do Império Romano, em que o Império Romano perseguia, fazia muitos mártires cristãos, e a história diz que o martírio daqueles cristãos tornou-se como sementes que geraram muitos e muitos outros cristãos. Ok? O martírio faz isso. Não mexe com as pessoas que estão em volta, que estão vendo isso, como que alguém entrega a sua vida pelo cristianismo. Ok? Então esse historiador, ele nos mostra que infelizmente no período do protestantismo ocorria a mesma coisa. Os cristãos, eles eram martirizados. Aqui nós estamos no ano de 1530. O ano de 1530, nós sabemos aí que ainda faltam cerca de 300 anos para acabar a perseguição aos anabatistas. Esse livro que nós estamos estudando vai terminar no ano 1600, tá bom? Só no próximo livro, que é o último livro, o quinto livro, o último livro, que eu vou falar exatamente sobre o fim da perseguição e falar das igrejas chegando, principalmente aqui no Brasil, né? Tá ok? Mas esse Melanchthon, que é então um famoso protestante, um famoso reformador, infelizmente ele tinha essa prática ruim também, ok?